pessoal, chegou a hora de falar de esportes aqui na nossa programação. Vamos nessa! Os grandes ídolos do esporte mundial normalmente são retratados por meio da literatura, em biografias que revelam detalhes de suas vidas pessoais e profissionais. E o Brasil segue esta tendência. Um escritor carioca já se especializou neste tipo de obra literária, trazendo à tona as histórias de Heleno de Freitas, Nunes, Renato Gaúcho, Alex, Louco Abreu, entre outros. E agora, o homenageado é o maior ídolo da história do Flamengo, Arthur Antunes Coimbra. O livro O Efeito Zico está sendo lançado para mostrar como o eterno craque rubro-negro, mesmo em diferentes gerações, consegue influenciar positivamente pessoas e profissionais sem qualquer rejeição à sua imagem. E o bate-papo de hoje é com o jornalista Marcos Eduardo Neves. Seja bem-vindo ao Boletim Esportes, Marcos. Eu que agradeço, é uma honra estar com o Boletim Esportes, com todo esse público, e vamos falar sobre esse, que não é só o maior ídolo da história do Flamengo, é um dos maiores personagens da história do futebol, um ídolo internacional em contexto, e tem muita história de liderança, que é o que ele está falando em O Efeito Zico. Exatamente, Marcos. E antes de a gente começar a falar desse livro, O Efeito Zico, eu quero que você fale da sua experiência de ter sido o responsável por escrever biografias de tantas figuras de destaque aqui no nosso futebol, né? Desde o Heleno de Freitas até o criador da máquina tricolor, o Francisco Horta. Eu sou um biógrafo, né, que já fiz livros de engenharia, de desembargadores, até do Roberto Medina, o criador do Rock in Rio. Só que eu sou apaixonado pelo futebol. Meu primeiro livro eu lancei, eu ainda era estagiário, ainda estava fazendo faculdade, e eu fiz sobre o Renato Portaluppi. Fiz o do Alex, fiz do Louco Abreu, o Heleno de Freitas, Francisco Horta com sua máquina tricolor, fiz os 20 jogos eternos do Flamengo, e fiz do Nunes, né, que jogou com o Zico, e agora faço do ídolo maior da nação rubro-negra, Arthur Antunes Coimbra. E além dessa visível admiração que você tem como torcedor, eu vejo que você também quer compartilhar essa sabedoria que o Zico te passa sempre, né? Foi exatamente isso que te motivou a escrever esse livro? Exatamente. Eu conheci o Zico quando eu era gandula na Gávea, o Flamengo treinava lá, e aos 12 anos de idade. Então, eu estou com 48, são 36 anos que eu estou convivendo com o Zico. E percebendo, seja no vestiário, seja dentro de campo, fora dele, como ele lida com as pessoas, como ele lida com a imprensa, como ele lida com os fãs, como ele se comporta diante dos jogadores, os exemplos que ele dá. Isso me deu a vontade de escrever sobre a liderança dele. E bateu também com o que ele vem fazendo no momento, que são palestras de liderança, Brasil afora. E aí, nada melhor do que você sair de uma palestra do Zico com muito mais do que 1h30 pode dar para o espectador. Então, o Efeito Zico vem mostrando como você ser um profissional melhor e como ser um cidadão mais correto, graças aos valores inabaláveis, graças à ética, à correção, ao posicionamento, e tudo isso que integra essa coisa que a gente pode chamar de o efeito Zico, um efeito que ele causa nas pessoas, algumas até que não gostam de futebol, efeito que ele causa até hoje. Marcos, e por que você optou por escrever um livro diferente dessa vez, saindo das biografias? Pelo desafio, né? Eu acho que nós, escritores, a gente tem uma vida mais ou menos parecida com a de um ator, né? Quando eu escrevo sobre um desembargador, eu não posso errar uma nomenclatura jurídica, senão o juiz que está lendo vai falar, esse garoto não entende nada. Então, o desafio de fazer um livro que me tirasse da zona do conforto me motivou bastante para eu entrar nesse campo da liderança. É um campo que outros atletas já entraram. Diego Ribas vem dando palestra de liderança, o Bernardinho fez um best-seller sobre liderança. Mas agora, líder de verdade, aquele cara exemplar, aquele cara que você não tem uma vírgula para falar mal como cidadão, como pessoa, como pai, como amigo, como marido, como profissional, é o Zico. Então, assim como no Brasil a gente tem aqui biografias de Messi, Guardiola, Maradona, o Zico é um personagem internacional, mundial. Esse livro está sendo lançado agora no Brasil, chama-se O Efeito Zico, como obter índice de rejeição zero na sua profissão, mas certamente, assim como o Zico, esse livro vai ganhar as prateleiras do mundo inteiro. É verdade. Falando de mundo, né? A gente está vivendo uma sociedade midiática com imediatismo completo, né? E vivendo também no meio digital, né? E diante disso tudo, ainda é possível o futebol brasileiro
ter um jogador como o Zico, não no sentido do bom futebol que ele demonstrava, né? Mas na formação de uma persona sem rejeição pela sociedade, Marcos? Eu acredito que sim. Eu tive uma experiência agora com um jogador que é reserva no Flamengo, mas que vem sendo utilizado pelo técnico Tite, o Vitor Hugo. É uma das bases, uma das joias do Ninho do Urubu, né, que cria e revela garotos do Flamengo. O Vitor Hugo, quando soube que ia ter uma palestra e que ia ser sorteado o livro do Alex, o Alex que é ídolo na Turquia e que foi comandado pelo Zico quando o Zico foi técnico do Fenerbahçe, quando ele soube que tinha um livro sobre alguém tão correto como o Alex, ele não deixou de ter sorteio, não. Ele falou, eu quero esse livro. Os outros vão guardar o livro, ninguém lê aqui, não. Eu quero para absorver o que ele tem para dizer. Então, eu acredito que muitos jogadores, muitos pais que têm seus filhos em escolinha, que têm seus filhos em categorias de base de quaisquer clubes, menores ou grandes, vão fazer seus filhos lerem esse livro. Porque ali você mostra qual é o trilho certo, qual é o caminho certo para a sua carreira. Muito mais do que cruzeiros ou banheiros mundo afora, você tem 10, 15 anos para focar ao máximo no profissionalismo. Porque o que vai deixar um legado, o que vai te fazer um jogador ficar imortal, são pôsteres, são títulos. E é isso que é o mais importante, já que é uma profissão bem datada. Marcos, a gente estava conversando aqui, acabo destacando, né, o carisma e a credibilidade, além da liderança do Zico, como as principais características que o tornaram, né, esse vulto, essa figura que ele é, né? E na sua opinião, qual é o principal traço da personalidade do Galinho de Quintino? Autenticidade. O Zico não tem duas caras para ninguém. Por exemplo, se o Zico ele acorda com mau humor, acorda de pé esquerdo, ele desmarca qualquer compromisso que ele tenha, porque ele sabe que nenhum cidadão merece de repente encontrar com ele e ele tá com uma cara amarrada, ele dá uma patada sem querer, enfim. Então, assim, ele sabe gerir muito bem a imagem dele. Então, assim, a autenticidade do Zico, se ele tá chateado com o grupo e aparece um dirigente, ele não vai sorrir pro dirigente, ele vai manter-se chateado diante do dirigente. Então, ele é muito autêntico, fala na cara, se gosta, gosta, se não gosta, não gosta. Então, acho que isso é um fator primordial, não só para o Zico, como para qualquer ser humano. Você fingir que ser uma pessoa que você não é muito destrutivo, porque todas as máscaras caem um dia. E a máscara do Zico está aí há mais de 5 décadas sendo exposta e ninguém vê cair. Exatamente porque ele só tem uma cara, só tem um jeito de tratar o público. E para a gente encerrar, já agradecendo pela tua participação aqui no Boletim Esporte, Marcos, qual é o principal legado que uma figura como o Zico deixa para o esporte e para a sociedade brasileira? O legado da correção, né? De como você ser o melhor profissional possível, como você se aprimorar cada vez mais. Por mais talento que você tenha, quando o técnico fala, ó, apita, fim de treino, em vez de ir para o vestiário, em vez de se preocupar em se arrumar para ir para a noite, continua lá treinando. Era o que o Zico fazia. A gente acabou de conversar com o jornalista e escritor Marcos Eduardo Neves, autor do livro Efeito Zico, que está sendo lançado. Muito obrigado pela participação aqui no Boletim Esporte, Marcos. Eu que agradeço a todos vocês e sucesso para vocês e sucesso para a gente, para mim, para o Zico e para esse livro, porque é um livro que daqui a pouco o Papai do Céu está chamando qualquer um de nós, mas o livro vai permanecer por muitas décadas, porque há de nascerem rubro-negros que vão querer saber quem é esse cidadão tão venerado, tão reverenciado pela galera. Com certeza. É isso aí, eu volto no próximo sábado com mais informações dos esportes. E continue ligado aqui na nossa programação, acompanhe a gente também no YouTube. Tenha um excelente fim de semana. Grande abraço para você.